sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mapa Talks. Estou muito feliz aqui. Dessa vez a gente está com um quadro especial, né? Um papo de gente. A gente até modificou um pouco a identidade visual para trazer um pouco de rosa, para falar de Dia da Mulher. Hoje a gente vai falar de as vozes da mulher no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho sob a voz das mulheres. Eu estou muito feliz aqui de dividir essa bancada com as minhas parceiras. E também estou feliz porque a gente está voltando ao Mapa Talks no YouTube, né? Então a gente vai ter aí todo esse material dentro do YouTube da Mapa para a gente trazer discussões, para a gente gerar conteúdo, para a gente falar sobre assunto que está em alta aí. E estamos no mês da mulher, então nada melhor do que falar sobre isso, né? Sobre a gente discutir aqui um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, sou a Head de Marketing aqui na Mapa. Para a gente começar, então, queria pedir Milene, Josi, Val, se apresentem, me contem um pouquinho contem para todo mundo um pouquinho sobre vocês. Olá, pessoal, eu sou Valquíria. Eu nasci lá na capital do café, lá em Rondônia. Eu estou Caraca, em Goiânia. Você é rondonense? Rondoniense. Rondoniense. Sim, nasci lá em Cacoal, Rondônia. Capital do café? Capital do café, Agora isso eu mesmo. vou querer uns grãos de café de lá pra ver se esse café de lá é bom ou não. Dizem que o café amazônico é maravilhoso, né? Então, não posso negar, A Mapa não. gosta pouco de café. Né? Nossa, Val, você Tô no nunca lugar trouxe certo, um café hein? pra gente provar. Mas assim, eu já estou em Goiânia há 20 anos, eu sou esposa há mais de 8 anos, eu sou mãe de 2 meninas, eu estou na Mapa há quase 12 anos e boa parte desse tempo sendo líder. Há quanto tempo que você é líder? Já tem quase uns 9 anos por aí. Caraca, se fosse uma criança, tava entrando aí na escola já. Quase na adolescência já. Milene? Boa tarde, eu sou a Milene, pra quem não me conhece ainda, sou a Head de Gente e Cultura aqui do time da Mapa. Faço parte do time já há quase 11 anos. E além da Milene profissional, né, também temos outras versões. A Milene mãe também, de mãe de um Homem-Aranha de 3 anos. Esposa, mulher, amiga, irmã, filha. São muitas versões, são muitos papéis que a gente exerce aí no dia a dia. E estou muito feliz de estar aqui também dividindo a bancada com vocês, com um bate-papo sobre um tema que é tão importante e que eu adoro falar sobre. Muito bom. Bom, olá, eu sou a Josiane, ou Josi, eu prefiro Josi. Prefere Josi? Prefiro Josi. Tá. O pessoal dos velhos tempos da Mapa tem dificuldade de falar Josi, né, mas eu prefiro. É porque antigamente era muito mais rígido, né? Bom, Josiane Marques. Josiane Marques, pesa muito, assim, eu acho que a Josiane é mais brava do que a Josi, sabe? Eu tenho essa dupla personalidade. Bom, eu vou dizer que eu tô na Mapa há 15 anos, porque por mais que eu tenha ficado 3 anos fora, a Mapa nunca saiu de mim. Então eu tô na Mapa há 15 anos, sou líder de 6 meses que eu tava na Mapa, eu já me tornei líder. A minha primeira experiência com liderança foi na Mapa, né? Então já tem aí quase 15 anos que eu sou líder. Além, né, não sou mãe, mas além de contadora, sócia da Mapa, líder de gente, eu sou atleta. Maratona. Na minha cabeça, eu sou profissional, mas não sou, né? Sou maratonista, sou filha, sou esposa, sou amiga, companheira. Então, acho que a gente, como mulher, a gente vai desempenhando vários papéis aí. E a liderança feminina é um assunto que eu gosto bastante também. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom demais. Eu que estou feliz de ver. Eu estou me sentindo, ao mesmo tempo, agraciada e pequena, porque é tanto conteúdo, é tanta coisa que eu quero perguntar aqui. E aí, pra gente começar, assim, só pra gente estabelecer as bases aqui do nosso papo, eu queria entender, Val, pra você, e lógico, isso é na pergunta pra todo mundo, o que é esse mercado sob a voz das mulheres pra você? Quando a gente fala desse tema, o que te vem à cabeça? A primeira palavra que me vem à cabeça é responsabilidade e consciência histórica, porque hoje a gente vê muito a pauta de mulher na liderança, mulher sobressaindo nos negócios, no mundo do agro, né? Eu estou muito ligado no agronegócio.
E a gente vê muitos movimentos de mulheres em liderança, mulheres tomando atitudes, mas assim, ainda é um negócio muito nichado. Ainda precisa ter uma pauta de mulheres. Esse podcast ainda se faz necessário, né? Sim, ainda é pauta, assim, não é normal. As pessoas, não é todo mundo que vê isso como normal. Às vezes até no subconsciente as pessoas julgam, né? As mulheres julgam atitudes por serem mulheres. Então, eu vejo a liderança no mercado como uma responsabilidade muito grande nossa. Concordo. Pra você, Milene? A primeira palavra que me veio à cabeça foi conquista. Porque, assim, por mais que a gente aqui no nosso contexto mapa, né, pareça que é tão normal ter mulheres na liderança, assim, pela quantidade que a gente tem, né, pela representatividade do time. Quanto por cento dos líderes são mulheres aí? Mais de 60%. Caraca. Isso não é de agora, né? A gente sempre esteve assim, um percentual alto de liderança feminina, né? Há muito tempo. Já tem um bom tempo. Num segmento que é conservador, né? Sim. Então, assim, talvez quem está entrando agora no mercado, a geração Z, ainda não viu isso, né? O quanto a mulher lutou para ter esse espaço. Quando a gente olha, assim, para o passado, a gente vê coisas assim, que hoje parece ser muito absurdo, assim, né? A mulher teve que lutar para entrar no mercado de trabalho, para votar, para ter voz. E a gente já entrou num contexto onde foi mais fácil, e quem tá entrando agora já é bem mais normal. Então, pra mim, eu ainda tenho muito esse sentimento, assim, do quanto as mulheres, de forma geral, tiveram que lutar para conquistar esse espaço. E fico muito feliz, assim, de participar de um time onde a mulher é a maioria, onde a gente tem essa representatividade, tem essa voz, tem esse espaço, né, para mostrar nosso trabalho, onde a gente percebe que a mulher é valorizada. Então, assim, não é algo que é tão comum no mercado, por mais que a mulher, de forma geral, já tenha ganhado um espaço muito grande, assim, comparando com o passado, o que a gente vive aqui não é algo que a gente vê em todo lugar, né? Isso é verdade. Exatamente. Eu ia falar isso, Carol. Fala aí, Jones. Já te atropelando. Mas, assim, eu sinto muito orgulho do ambiente da Mapa, porque ainda mais agora, né, atuando como sócia e participando de muitas decisões, a gente vê que o gênero, ele não é colocado em pauta para avaliar se é um bom líder, se vai ser promovido ou não, né? A gente tem esse ambiente seguro, que a gente vai ser avaliado, a gente pode ter a certeza que a gente vai ser avaliado pelas nossas competências. Então, e há um bom tempo isso, né? Então, mesmo eu não sou a primeira sócia mulher. Hoje eu sou a única, mas não sou a primeira. Já veio outra abrindo caminho. E se eu for pensar nas gerações anteriores à minha, e eu aqui falo a minha porque eu sou mais velha, né? Não era tão comum. Na minha família, até a geração da minha mãe, as mulheres ficavam em casa, né? Ainda mais que eu sou do interior. É menos comum ainda o trabalhar fora. E muitas mulheres, elas não têm esse apoio em casa, ainda tem essa cultura de que a mulher tem que ganhar menos que o homem, né? Uhum. Então, a gente ainda vê por aí preconceitos. É uma conquista e é um orgulho poder estar falando de um ambiente que a gente pode almejar. E um alerta, né? Eu acho que a gente, como mulher, a gente se limita muito. A gente vai ter processo seletivo de trainee. Quando você fala com um trainee, onde você quer chegar? Eu quero ser sócio. Você falar com uma mulher, ela fala, eu quero aprender. Uhum. Ela não ousa, às vezes, sonhar que ela pode ser sócia, que ela pode, né? Ela pode alcançar uma liderança, uma gerência, sei lá. Porque são muitas coisas para ela conciliar ali. E às vezes na visão será que eu consigo? Uhum. Né? Então, a gente consegue, né? Você é a prova, né? De que a gente consegue. A gente consegue. E correr maratona. E o ano passado eu fiz todas as minhas atividades equilibrando os pratinhos para correr uma maratona, que não é, assim, para quem não vive, pode parecer estranho, mas treinar para maratona, às vezes, é 2 horas de treino no meio da semana, 3 horas de treino, final de semana, 4 horas de treino.
né? É uma mudança de estilo de vida, né? Você tem que controlar sono, comida, Alimentação, lazer, não pode ser desregulado. Eu admiro muito quem faz a maratona. Não é pra qualquer um. Correr 42 é mais desafiador do que parece, porque vai muito além dos 42 quilômetros. O correr os 42 é ficha perto de todo o ciclo, né? Mas assim, é só mais uma prova de que a gente consegue fazer o que a gente quiser. Sim. A gente tem a força. Eu vejo muito disso, assim, quando eu imagino liderança feminina, eu vejo justamente essa habilidade de equilibrar muitos pratinhos, né? Assim, a gente já é esperado de nós que equilibremos muitos pratinhos, mas quando a gente fala disso num contexto de liderança, a gente está equilibrando muitas coisas. A gente está cuidando das pessoas do nosso time, a gente está pensando no crescimento de quem está ali sendo liderado por nós, a gente está pensando em como entregar resultado, a gente está pensando principalmente em não deixar de ser humana, né? De trazer esse quê de humanidade para dentro dos times também. E eu vejo isso muito aplicado na Mapa, sabe? Assim, todo mundo que eu converso, inclusive, fico muito feliz, sabe? De estar aqui com 4 mulheres, mas assim, todo mundo que eu converso tem mais ou menos as mesmas preocupações ali. Pô, eu quero trazer uma visão diferente, eu tô preocupada com isso, mas também tô preocupada com aquilo, né? Acho que a liderança feminina no mercado como um todo é vista dessa forma e é de fato como acontece. Equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Acho que ainda temos que trabalhar a nossa... fazer as pazes com nós mesmos, que algum pratinho vai cair, que a gente se cobra demais, né? Nenhum pratinho pode cair. Eu não falo aqui enquanto mãe, mas eu convivo com mães e sei que tem o pratinho da culpa também, né? Que ele sempre aparece aí, a gente já vai falar sobre isso. Mas eu vejo também, enquanto mulher, enquanto líder também, acho que eu sou líder... A minha primeira experiência como líder também foi na Mapa. E o principal ponto que eu vejo é isso. A gente tá sempre equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo, fazendo da melhor forma como a gente consegue e tentando não deixar nenhum deles cair. Acho que o principal desafio é quando cai, o que a gente vai fazer com isso? Joga pra cima e começa de novo. É bem isso. Joga pra cima e começa. A Milene falou, essa pergunta é mais pra Josi enquanto sócia, né? Porque assim, aqui a gente trouxe vários recortes. A gente trouxe duas mães, a gente trouxe uma pessoa que tá inserida no meio do agro, que é a Val, e a gente trouxe a Josi como sócia porque a gente quer essa visão bem 360 mesmo. E aí a Milene falou um pouquinho, Josi, sobre essa... Eu particularmente acho alto, 63%, né? A Milene falou acima de 60% de líderes, das pessoas líderes que temos na Mapa, 63% são mulheres. Qual que é a sua visão enquanto sócia, né, desse dado, assim? Eu lembro que a gente pegou esse dado para comparar na época do GPTW, né? E foi um ponto que a gente se destaca também. Então, como eu disse, eu sou muito orgulhosa desse ambiente que a gente tem de poder avaliar as pessoas pela competência delas, né? Então, há muito tempo as mulheres são maioria nas lideranças na Mapa. Acho que tem espaço para ter muito mais. Assim, acho que a gente... Mas aí é muito nosso mesmo. Eu fiz o processo... Porque foi um processo seletivo para me tornar sócia. Eu fiz o processo seletivo para cumprir tabela. Porque eu não acreditava, né? Então, e quantas mulheres vão no mesmo processo, né? Então, eu acho que a gente vive uma bolha um pouco diferente do mercado. Não é tão comum tantas mulheres na liderança, não é tão comum essa cultura de que tá, beleza, você é mulher, você tá entregando? Ok. Só que eu sei também todas as dificuldades que a gente tem pra gente cumprir esses papéis aí, né? Então, eu acho que agora, assim, a minha vontade é fazer todo mundo acreditar que pode, pra gente ter ainda mais mulheres. Porque ter essa diversidade, e aí cada mulher é um mundo, né? Cada pessoa é um mundo. Então, até essa diversidade traz equilíbrio para as decisões, né? Traz visões diferentes. A gente não vai ter tantos vieses, porque se tiver muitas pessoas muito parecidas tomando uma decisão, essa decisão vai ser enviesada. Então, quanto mais diversidade a gente tem, melhor é. Eu vejo como um ganho muito grande para todos, né? Então, acho que agora a gente precisa fortalecer ainda mais essa liderança. Você falou que participou ali do processo mais como uma coisa pra cumprir protocolar. Tabela, Me conta um pouquinho, e aí? Passei, como é que foi? Pânico. Pânico, por quê, gente? Sabe, quando eu me tornei coordenadora, eu passei 1 ano falando para um dos meus líderes que ele ia descobrir que eu era uma fraude.
Ó, a síndrome do impostor. que eu não tava preparada. Beleza, fui coordenadora por 11 anos aí, quase 11 anos. E aí tomei outro caminho, voltei. E aí quando o Rodney e o Manuel me ligaram para fazer o convite, eu tava até de férias. E eu já saí de férias, tipo assim, eu não vou passar. E quando eles me falaram, a primeira coisa foi, na minha cabeça eles me ligaram para me explicar que eu não tinha passado. Quando eles me convidaram, eu falei, gente, mas será que eu vou dar conta? Só que eu sou meio... Faltam uns parafusos, né? Então eu falei assim, se eles estão acreditando, eu vou lá, né? Vamos ver o que dá. Mas dá medo. É muita responsabilidade a gente estar aqui. Eu estou única mulher, então tem um peso muito grande isso, né? Dá medo, então é um passinho a cada dia, é um aprendizado a cada dia, né? Legal. Tem um aprendizado que você queira destacar, assim, nesse período aí, desde que se tornou sócia? A gente nunca tá pronto, mas a gente se vira e faz acontecer. Eu acho que esse é o aprendizado, assim, que acho que é muito, eu vejo muitas mulheres, eu converso com muitas mulheres, né? Hoje eu lidero indiretamente 240 pessoas. Eu converso com muitas meninas, muitas mulheres de várias idades. E a gente nunca acredita. E a gente sempre fala assim, mas será que eu consigo? Será que eu consigo? O aprendizado é esse. Vai, lá na frente você vai descobrir como é que vai dar certo. Acho que é isso que eu tô aprendendo. Às vezes eu esqueço, mas é o que eu tô aprendendo. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito, que é fake it until you make it. Que é tipo, finge até você fazer. Vai fazendo. Vai. Uma hora, se surgir algum obstáculo, contorna. Uma hora vai que dá certo. A gente tem que acreditar na história da gente, né? Eu construí um caminho até chegar aqui. E tudo que eu vivi, ele vai contribuir para o que eu vou viver lá na frente. Ele vai me transformando. Então, eu acho que eu tenho que acreditar um pouco nessa base minha e sair fazendo. Uma hora, falar, olha, deu certo. Cheguei lá. Como quando eu fui coordenadora, eu não acreditava e deu certo. Agora, nessa fase também, vamos acreditar. E vai dar certo. E tá dando. E tem dado. Eu acho que um ponto legal, assim, da liderança é você conseguir ver os seus liderados crescendo, né? Se desenvolvendo. Eu, por exemplo, fui liderada da Josiane ainda como colaboradora. Foi? Eu não sabia. Meu projetinho. Sério? Ela me chamava de meu projetinho. Nas minhas AVDs, eu era o projetinho dela. Então, me tornei supervisora, depois me tornei coordenadora. E assim... Eu acho que a gente consegue medir o nosso trabalho pelo desenvolvimento do liderado. Sim, formação de sucessores. Sim. A Valquíria, a gente combinou um prazo. Foi? Conta aí desse projetinho. A Valquíria, ela chegou pra mim assim, tipo, auxiliar, não, eu vou sair porque eu não vejo perspectiva. Eu falei, Valquíria, você tem um potencial muito grande. Me dá 3 anos, você vai ser coordenadora. Que legal. Ela era auxiliar. Colocou até prazo mesmo. 3 anos. Eu não sei se a gente cumpriu o prazo, mas não virou. Lembro também. Mas virou, deu certo. Milene, puxa lá no ar. Cumpriu o prazo. História. Mas assim, foi... E assim, eu fico muito orgulhosa disso, sabe? De ver as pessoas crescendo nesse ponto, que a Valquíria Torcelha, realmente, assim, tem algumas pessoas que eu pude contribuir com o desenvolvimento delas. Tem alguns gerentes que eu falo assim, esse aqui é meu filho. Esse aqui... E cara, me dá um orgulho. E mesmo quando eu voltei, que eu tava na gerência, e ver aquelas pessoas que eu pude contribuir com o desenvolvimento delas, serem meus pares, cara, dá um orgulho, né? Então, é muito satisfatório. E eu, como é muito tempo, né? Tem muita gente que eu consegui contribuir pelo menos um pouquinho. É muita gente impactada. E aí, Val, e aí você virou líder, a Josi cumpriu lá com a meta dela dos 3 anos. Quais foram os principais obstáculos aí da liderança feminina que você encontrou? Eu não sei se a gente cumpriu o prazo, não lembro. Não lembro já se tem for... tempo, gente. Já são o prazo. São quase 12 anos aqui. Mas são muitos desafios, né, da liderança feminina. Assim, a gente escuta algumas conversas, algumas indiretas, e aí eu costumo dizer assim, pra vida isso. Pega o que te interessa, o restante só deixa pra lá. Só que não tem hora que não dá. Tem hora que a gente vai ali no banheiro, a gente respira... E assim, joga o pratinho pra cima de novo e começa a girar, né? Porque são muitos pratinhos, de fato, que a gente tem girando na nossa mão e sob o nosso guarda-chuva.
Então, eu acho que os desafios que a gente enfrenta, e aqui na Mapa, assim, eu acho que isso é um ponto muito forte, a gente tem onde se apoiar. Seja nos nossos pares, seja na liderança, a gente tem onde se apoiar. E você, Milene, qual é o seu principal desafio aí, seu principal obstáculo na liderança feminina que você acha que você deve superar? Eu vejo, assim, o principal é a questão de multitarefas. Isso é verdade? A liderança, assim, ela veio pra mim num momento muito desafiador. Foi, assim, no mesmo mês que a pandemia chegou. Verdade, eu tava lá. E aí, assim, era um sonho pra mim e eu não me sentia pronta, tipo, zero pronta. Mas eu lembro, assim, que na época eu conversei com o sócio que tinha me oferecido a oportunidade de assumir uma supervisão, assim, eu me tornar supervisora, mas sem gerente. Então, assim, era algo muito desafiador, mas eles falaram, a gente acredita no seu potencial e a gente tá aqui pra te ajudar. E a gente não sabia, ninguém sabia como lidar com a pandemia, né? Foi um cenário novo para o mundo inteiro. E aí eu acreditei. Mas se eles acreditam em mim, pronto. tô junto. Então vamos em frente, a gente vai descobrir junto, né? Cara, meio louco como as outras pessoas acreditam na gente antes da gente mesmo, né? Nossa, caraca. Porque assim, era um sonho na minha vida, só que eu achava que seria bem mais pra frente. Eu achava que naquele momento ainda não tava preparada, né? Não tinha maturidade para aquilo ainda e tudo. Mas quando chegou a oportunidade, é a oportunidade da minha vida. Uhum. Tem que ir, Então, cavalo selado só passa uma vez. Sim, então assim, aproveitei com todas as minhas forças, dei o meu melhor. E assim, sem dúvida, o maior desafio da minha, assim, da vida profissional, pelo menos pra mim, assim, é liderar. Porque são pessoas, né? O que é mais importante, assim. E a gente saber que qualquer atitude que a gente faz vai impactar na vida das pessoas que estão envolvidas ali com a gente, é uma responsabilidade muito grande. Porque já não é mais por você, é pelos outros. Eu vi uma frase semana passada, se eu não me engano, assim, que me impactou bastante. Fala assim que a gente, quando fala eu quero ser um supervisor, eu quero ser um gerente, eu quero ser um diretor, na verdade, a gente tem que falar assim, eu quero servir mais pessoas. Então, assim, enquanto um supervisor, quantas pessoas eu sirvo? Enquanto gerente, quantas pessoas eu vou servir? E como que eu vou servir essas pessoas, né? Então, assim, e é isso. Então, assim, liderar tá muito relacionado a essa questão de servir, né? De poder contribuir com a vida do outro, de desenvolver pessoas, de gerar oportunidade, de formar esses sucessores. E aí, assim, então, sem dúvida, esse foi o maior desafio da minha carreira profissional. E ao longo, né, desse período aí, então a gente tá em 2026, foi em fevereiro, março de 26, a gente tá aí com 6 anos completando. E durante esse tempo foram aparecendo outros papéis, né, igual a maternidade. Principalmente, assim, foi um desafio muito grande conciliar os dois, trabalho e filho. Realmente é um desafio muito grande. Eu só tive noção depois que aconteceu antes. A gente não tem muita noção, né, do quanto é desafiador. E a gente precisa de muita sabedoria, precisa de estratégia mesmo para conseguir ser produtivo, para ser inteligente ali nas horas, porque cada minutinho importa muito no resultado em cada papel. E quais estratégias, assim, você gostaria de destacar para esse papel fluir? Esses diferentes papéis fluírem, né? Como que você equilibra todos esses pratinhos aí? Cara, não tem uma fórmula mágica, né? Mas a gente vai aprender. Acho que talvez o primeiro passo é fazer as pazes com isso, né? Não existe fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica. Se alguém já descobriu, me conta. Eu tô louca pra descobrir também. Mas a gente entender primeiro que a gente não é super-herói. O Caetano acha que ele é. O Caetano tem certeza que ele é o Homem-Aranha. Mas, assim, a gente entender que a gente não tá sozinho. Então, assim, a equipe... E aí, tanto liderados, quanto pares, quanto liderança nossa. Então, eu entendo, assim, que todo o time contribui para que a gente consiga entregar o resultado que precisa. Então, contar com esse time é muito importante.
No início da liderança, geralmente a gente quer dar conta de tudo, né? Quer ser perfeito, tem medo de mostrar as nossas vulnerabilidades, mostrar os nossos erros. E é muito importante que a gente demonstre isso, porque é com isso que as pessoas se conectam com a gente, que elas entendem que a gente também é ser humano igual elas. E um contribui muito com o outro. Então, poder contar com esse time que tá ali com a gente é muito importante pra gente conseguir entregar e ter sucesso ali nesses papéis. Então, delegação é muito importante. A gente não tem que dar conta de tudo. A gente precisa contar com as pessoas, delegar e entender que isso daí vai fazer com que elas cresçam, né? Que elas também consigam se desenvolver e alcançar os objetivos delas. Então, isso é muito importante. E fazer escolhas, assim, assertivas. Pensar em como a gente tá escolhendo, assim, o tempo inteiro. Porque a rotina, ela engole a gente, se deixar. E aí, assim, todo mundo só tem 24 horas. E como que a gente consegue otimizar essas 24 horas? Eu não sou daquelas que defendem que todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque na minha cabeça não tem. Para algumas pessoas existe muito mais facilidades, né? Para as outras é muito mais complexo entregar o que precisa ser entregue durante essas horas. Mas a gente consegue fazer escolhas dentro das condições que a gente tem para atingir aquilo que a gente busca atingir. Então, assim, eu tô fazendo escolhas inteligentes que vão fazer com que eu alcance meu objetivo. O que eu posso eliminar aqui? O que eu posso? O que tá me atrapalhando? Ou o que tá só ocupando meu tempo? Ou o que eu tô fazendo que não era para eu estar fazendo, que era para outra pessoa estar fazendo? Então, quando você tem muitos papéis, você precisa escolher de fato aquilo que precisa ser você para fazer. Não é tudo que precisa ser você para fazer aquilo ali. Então, essas escolhas que a gente tem que fazer o tempo inteiro, elas são muito importantes para que a gente consiga atingir os nossos resultados, né? Sim, com certeza. E pra você, Val, você também é mãe de duas? Sim, sou mãe de duas. Minha mais velha tem 5 aninhos, que já é do meu tamanho. E a mais nova com 2. É um desafio muito grande a maternidade, mas eu posso dizer que é a melhor parte da vida. A gente que é mãe e profissional e tem uma carreira, que é líder, a gente tem o mesmo tempo da vida para fazer isso. Eu não posso deixar para ser mãe depois que eu tiver com a carreira estabilizada. E muito dificilmente eu vou conseguir ter uma carreira estabilizada depois que meus filhos tiverem maior de idade. A idade não deixa, né? A mulher tem prazo de validade. Tem prazo, a gente tem prazo de validade e a gente a nossa vida é curta. Não, e assim, a biologia não é nada favorável pra gente, né? Não é. A vida não é um morango. Eu vejo com certeza. Eu tô trabalhando pra viver até os 100. Mas assim... A ciência também. Mas assim, o ponto, assim, é que a gente tem um prazo, né? Sim. Pra ser mãe, a gente tem um prazo. Pra escolher também. Pra fazer escolhas. Sim, a gente, e assim, coincide com a mesma faixa etária. Sim. É o mesmo tempo que você tem pra criar, ser mãe e pra construir uma carreira solidificada. E como que foi pra você, assim, equilibrar essas duas coisas? Eu gosto muito, assim, do que a Milene falou de você saber fazer escolhas. E eu acho importante a gente ter uma rede de apoio. Acho importante a gente poder contar com uma equipe. E, principalmente, a gente conseguir delegar. Quando eu me tornei mãe, eu era muito possessiva. Eu queria estar o tempo todo com as minhas filhas. Eu queria fazer tudo por elas. Tudo era eu que tinha que fazer. Mas não é assim. A gente é mãe, a gente tem que cuidar das crianças. A gente é profissional, a gente tem que cuidar do trabalho. E a gente é mulher. Nós precisamos cuidar da gente. Então, uma coisa que hoje em dia, pra mim, é muito mais fácil, mas lá atrás foi um desafio enorme, conseguir deixar tudo um tempinho e olhar pra mim. Então, isso faz a gente se reconectar. Então, assim, é um negócio que eu acho que todo mundo devia fazer. Seja terapia, seja, sei lá,
vou almoçar sozinha, vou ficar sozinha aqui assistindo Netflix, mas assim, tenha um tempinho pra você. Cuide de você. Ser mãe não é fácil, exige muita responsabilidade, exige noites em claras. Até hoje tem noites que a gente não dorme direito, né? Então, e no outro dia você precisa levantar cedo e trabalhar. E eu não gosto, assim, sempre que eu escuto essa frase, eu faço questão de corrigir. Mulher dá conta de tudo ao mesmo tempo. Ninguém dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Se não for assim, um pratinho vai cair. Sim. Então, assim, foque numa coisa, faça uma coisa bem feita, terminando, faça outra. Terminando, faça outra. Não dá pra você, eu vou estar aqui, vou estar lá na mapa ao mesmo tempo, vou estar atendendo o cliente, nada vai sair bem feito. Então, é preciso sim se reconectar, é preciso sim ter um planejamento e é preciso sim ter uma equipe. Sem isso, a gente não consegue. Importante confiar na equipe. E esse ponto da Valquíria aí de se cuidar, né? De estar bem com você, ele faz total diferença, né? Porque até eu já ouvi uma frase que me marcou, você morreria pelos seus filhos? Se eu perguntar isso pra Valquíria e pra Milene, provavelmente morre, né? Sem dúvida. E viver? Porque você precisa estar bem, você precisa estar vivo. E isso é pra qualquer coisa. Você precisa estar bem pra você conseguir entregar o seu melhor no trabalho, pra estar bem em casa, pra ser uma boa esposa, pra ser uma boa filha, pra ser uma boa mãe. Você precisa estar bem com você. É o primeiro ponto. E a gente passa por cima de tudo isso, assim. A gente se coloca lá no final da fila. E aí, sai desandando todas as outras coisas. Então, acho que esse ponto o autocuidado, ele é muito importante. Porque A gente precisa lembrar que a gente também é um pratinho que não pode cair, né? Nós também somos. Então a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Sim. Essa frase, quando eu vi, também me impactou bastante. E uma analogia também que vai nesse sentido é, por exemplo, quando um navio está afundando, ou quando você precisa salvar alguém numa piscina, ou num avião, enfim. Você só consegue ajudar o outro se você estiver bem, né? Então, eu sempre tento lembrar disso, assim, que pra eu ser uma boa líder, eu preciso estar bem comigo. Pra eu ser uma boa mãe, eu preciso estar bem. Então, não adianta eu colocar sempre o outro em primeiro lugar, e não cuidar de mim, porque eu não vou conseguir nem entregar o melhor pro outro. Então, para eu poder contribuir na vida de outras pessoas, independente se é no trabalho, ou se é em casa, ou na sociedade, né, enfim, de forma geral, eu preciso estar bem comigo mesma. Real. Então, não tem como salvar ninguém se eu tô morrendo igual a pessoa, né? Coloque primeiro a máscara em você Pra e depois a pessoa do seu lado. Sim. É isso. É basicamente isso. Mas deixa eu fazer um recorte aqui, que enquanto vocês falavam, eu fui, né, observando assim. Sabe o que eu acabei de perceber? Eu tô numa mesa com 3 contadoras. Eu sou a única Sim. que não é contadora. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Milene é contadora também, tá? Sou bacharel em contabilidade. É diferente, né? E eu sou a única, eu sou RP, pra quem não sabe. Fiz comunicação. Mas esse não é um ambiente, assim, muito... Não era, né? Pelo menos um ambiente muito feminino, não. Me contem um pouquinho aí sobre a entrada das mulheres nesse segmento que a gente tá. Contabilidade, consultoria, auditoria. Um meio tão sisudo, muitas vezes, né? Diferente, assim, costumam colocar mulheres muito em papéis de saúde, né? Enfermeira. Sempre o papel de cuidado, né? De cuidado. Sempre o papel de cuidado. Mas, enfim, e da contabilidade? Cuidar também de empresa, né? Importante, de negócios. Mas mulheres, assim, num passado não tão muito distante, não era muito comum, né? Ter mulheres mexendo com números, com empresas, com decisões estratégicas do mercado de trabalho. Eu sou da turma de 2011, olha eu entregando minha idade. Tá bom? E na minha turma, já era, assim, quase metade. As mulheres já tinham ocupado, assim, um espaço bom ali. Mas o que os professores falavam, né? É que 5 anos atrás, assim, 10 anos atrás, você quase nem via mulher. Então, assim, não é um passado muito distante. Eu entrei na Mapa em 2015. Eu lembro que nessa época a gente tava meio também. Hoje, assim, aí depois de um tempo a gente ultrapassou, né? Mas eu lembro quando eu entrei, assim, no mercado contábil, a gente tava conquistando, assim, meio a meio. Então, assim, eu lembro, a auditoria mesmo, a gente quase nem via mulher. A auditoria
há um tempo... Quando eu entrei na MAPA, a auditoria era praticamente só homens, assim. Porque até hoje porque a maioria. tinha viagem, aí a mulher não viaja, né? Porque tem filho, tem que ou o equilibrar. marido não deixa, né? Já vi isso também, assim, o marido não deixa viajar. E a gente, às vezes, as pessoas falam isso sem saber o que ela acha, né? E aí eu sempre reforço isso. Ela te falou que ela não vai viajar? Ela te falou que ela não consegue? Porque, assim, é uma decisão que é dela. Então, assim, isso daí é algo que a gente tem no nosso histórico, né? Da sociedade, assim, de falar assim, mas se ela é casada, se ela é mãe, ela não vai viajar. Quem falou isso? É muito assim, da história mesmo da sociedade, né? De ter mulheres mais no mercado. Não era assim antigamente. Ainda mais nessa parte, assim, de decisões mesmo, do mundo corporativo. E às vezes, assim, escritórios pequenos, ou às vezes do interior, você não vê muito isso. Nas posições decisivas, ainda tá lá. Os homens, né, fazendo parte desse mundo mais corporativo, assim, mais... dessa cultura mais arraigada, né, do mundo masculino em si. Então, eu acho que isso é um contexto histórico mesmo. Quando eu entrei, já era, assim, mais pulverizado, né? A questão do gênero já não fazia muito, assim, tanta diferença. Eu acho que nesse sentido bolha, a gente vive uma bolha. Aqui nessa bolha. Aqui na MAPA a gente vive uma bolha nesse sentido. Sim. Eu tava até comentando hoje mais cedo com a Josiane, assim, esse é meu primeiro podcast. Então, vocês estão me vendo aqui sorrindo, mas assim... Rindo de nervoso, ó. Máscaras cairão depois. A minha bolha não é, assim, machista. Porque na minha família a gente não tem isso. Na empresa onde eu trabalho, a gente não tem essa figura marcante. E que estratégias aí a gente pode trazer para validar ainda mais o lugar que a gente conquistou, né? Assim, conselho que vocês trazem pra gente. Porque, assim, eu sinto que a gente chegou, alcançou esse patamar, subiu nesse pódio, mas a gente ainda tem coisas para alcançar e muitas vezes se revalidar nessas posições. Que conselhos que vocês dariam ou que perspectivas que vocês enxergam pra gente cada vez mais se reafirmar nessa posição de liderança, nessa posição de decisora? Porque às vezes a gente até vê, né, liderança baixa, né? O primeiro estágio ali da liderança de um organograma costuma ser mais feminino mesmo. Quando a gente tá falando de um board, quando a gente tá falando de diretoria de uma presidência, isso é um pouco mais incomum. O que vocês enxergam aí de perspectivas? Eu vejo que a mulher tem que provar, sabe? A autoridade, o resultado dela. E aí a gente tem que começar a discutir mais entregas e resultados mesmo. De forma geral, no mercado, pra gente ir acabando com esses vieses, com esses preconceitos que ainda existem. Então, a partir do momento que a gente está trabalhando com dados, não tem como você contra-argumentar. Então, quando a gente faz, por exemplo, um processo seletivo, onde a gente precisa justificar o porquê daquela contratação, o porquê de ter escolhido fulano e não o ciclano, a gente está trabalhando com dados. Então, assim, a gente não aceitar, por exemplo, aquilo de eu não tá aprovado, mas não sei porquê. Ou então, assim, eu vou promover, mas não sei exatamente o porquê. Então, assim, a gente precisa trabalhar com números, com dados mesmo. Então, assim, porque quando a gente começa a trabalhar com resultado, a gente consegue ver a capacidade das mulheres, né? E não levar em consideração ali o gênero, ou se ela é casada, ou se ela tem mãe, ou se ela tem filho, ou se ela é mãe, né? Então, assim, qual que é o resultado que essa mulher entregou? Qual que é qual que é o resultado que aquele outro profissional entregou, aquele homem entregou. Então, quando a gente começa a trabalhar com entregas, com resultados, com dados, a gente vai acabando com essa cultura, né? Com esse machismo que existe no mercado. Eu vou falar, acho que uma coisa que a gente cai muito no erro. E aí eu acho que é onde a gente pode melhorar. Lá atrás eu já caí nesse erro, assim. Quando você vê muito homem liderando, você acha que você precisa ser meio masculino para poder liderar também, né? Então, às vezes, eu tô querendo o lugar de um homem. E a gente não precisa. A gente tem que querer o nosso lugar do jeito que a gente é. E tem um lugar para cada um. Então, eu acho que a gente precisa confiar mais no que a gente é
e não se comparar com homens, porque naturalmente a gente vai ser diferente. Tem coisas que as mulheres têm que é nato e que o homem não vai ter, e coisas que o homem tem e que a mulher nunca vai ter, nunca vai conseguir, né? E que quando a gente tenta parecer, sai forçado. Então não precisa. Eu acho que a gente precisa ser mulher. A gente precisa honrar isso e buscar o nosso lugar, não comparar. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Verdade. Legal. Excelente. Eu acho que assim, uma coisa que eu diria para as mulheres que querem, principalmente, buscar liderança, que querem amadurecer mais na liderança, é não se conforme com comentários baixos. Não se apequenem, né, com observações que não fazem sentido. Você se conhece. Você sabe do que você é capaz. E muitas vezes a gente se auto-sabota. Porque o outro falou que eu não posso, eu realmente não posso. Porque eu não sirvo para isso, realmente não sirvo. Mas eu quero isso. A gente pode fazer o que a gente quer, desde que a gente se capacite para isso. Que a gente busque realmente isso que a gente está querendo. Se a gente quer ser líder, se você quer ser líder, não tente e não pense que vai ser fácil. Para ninguém é fácil ser líder. Independente de gênero, né? Independente de gênero, até porque você lida com pessoas. E o jeito que você toca nas pessoas, aquilo marca. Sim. Então, você tem que pensar, eu quero marcar de forma positiva ou negativa nessa pessoa. E o tempo todo é assim. E liderança, muitas vezes, é um lugar muito solitário. Então, às vezes, ali você escuta, e tem que refletir e engolir, às vezes, aquilo sozinha. Para poder amadurecer e depois voltar com alguma resposta, e depois voltar com alguma ação. Não é papum, bateu, voltou. Não dá para ser assim que a gente está lidando com pessoas. Então, assim, se eu fosse dar um conselho para alguém, não se apequene, não se diminua, vá atrás do que você quer, se capacite, porque você é capaz. Eu vejo assim, a gente tem que se reafirmar o tempo inteiro, né? Eu decidi ser líder, então eu tenho que reafirmar pra mim mesma que eu consigo ser líder. E que tá tudo bem. E que se eu falhar, o meu erro não vai definir a minha carreira pro resto da minha vida. Ou o meu erro não vai me fazer uma profissional incompetente. Não, ele vai servir de um aprendizado. Eu não sabia uma coisa, agora eu sei essa coisa. Vou corrigir pros próximos. Então, assim, eu lembro que eu já ouvi muito, assim, você não tá pronta ainda. Muito porque, assim, né? Acho que a Val me entende um pouco também, a Milene também. Eu tenho 1,57. Então, pra me impor, é um negócio um pouco, sabe? Eu te entendo, E é um negócio que, assim, até fisicamente a gente precisa entender, assim. Então, a gente precisa... foi um momento, assim, que eu comecei a pensar... eu não vou conseguir me impor na força. Até porque não se consegue muitas coisas na força. Demorou pra aprender isso, mas eu aprendi. Então, como que eu vou me impor? Eu vou tornar a minha comunicação mais estratégica. Eu vou me preocupar um pouco também com a imagem que eu passo. Eu vou entender quais brigas eu quero comprar e quais que eu não quero. Porque também existe essa coisa, né? Porque a mulher dramatiza demais. Mulher quer brigar por causa de tudo. Não. Quando eu estou fazendo um ponto, eu estou ancorada em dados, eu estou ancorada em fatos, e isso tudo vai contribuindo para uma imagem que é vista como positiva para uma líder que é mulher, né? Acho que muitas vezes a gente fica nessa de também tentar entender, de se achar, que é o que a Josi falou, quem que sou eu? Que tipo de líder que eu quero ser? Ou que, será que eu quero mesmo ser líder? Que é uma pergunta que eu faço muito para os meus liderados também. Vocês querem ser líder mesmo? Porque você não precisa, não necessariamente. Mas se você escolhe, saiba que você é capaz. E não acredite... Eu ouvia muito, sabe? Assim, você não tá pronto ainda. Porque ainda falta um tempo. Ok, entendo. Quais são meus gaps? O que eu preciso trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos fazer igual a gente fez com você. Né? Vamos Põe construir um um PDI, então. Não necessariamente um prazo, porque o desenvolvimento ele é muito particular. Mas, assim, vamos colocar um caminho? Quais são meus gaps e como que a gente vai... sanar, vai matando eles um a um até eu de fato estar pronta. E aí eu fico pensando, né, se eu tivesse acreditado lá naquelas pessoas do passado que me falaram que eu não estava pronta, muito provavelmente nem nessa mesa eu estava sentando. Então, acho que o primeiro passo, assim, se eu pudesse dar um conselho para mulheres é acreditar em si própria, assim. Ouça, porque todo feedback é muito bem-vindo, todo feedback te dá uma visão 360, te mostra onde que você precisa melhorar, mas também saiba as suas verdades. Saiba o que você é capaz, o que você não é capaz, e o que você não é capaz, procure caminhos para melhorar.
Porque também não é uma sentença, né? Às vezes a pessoa escuta, por exemplo, você não tá pronto pra ser líder ainda. Provavelmente foi uma coisa que a Josi te disse. Mas não é uma sentença, não tá pronto ainda, né? Tem um caminho a ser trilhado pra estar pronto. E eu vejo que, às vezes, a gente enxerga a nossa caixinha muito pequena. Então, o que eu mais gosto de ter me tornado líder enquanto mulher é das possibilidades que eu tenho. Sabe? Tipo assim, as coisas se abriram. Né? Eu não preciso necessariamente escolher só um, escolher só outro. Posso escolher ser líder, posso não ser. Posso escolher hoje estar aqui sentada com vocês, mas não, daqui a pouco eu quero tentar uma coisa nova e também posso escolher isso. Por quê? Porque eu acredito que eu sou capaz. Então a gente precisa acreditar muito em nós. E eu vejo que isso é uma coisa que nós mulheres ainda precisamos trabalhar. Lógico, tem todo um contexto histórico do porquê a gente pensa assim, né? A gente cresce ouvindo muita coisa e o que a gente escuta ali na infância acaba moldando a gente. Mas tem esse ponto, assim, também a gente começar a desconstruir algumas verdades. E isso vai muita maturidade também, né, Carol? Porque, assim, a gente precisa se conhecer. E como é que eu vou me conhecer se eu tô na correria, que eu não consigo me escutar? Às vezes tá pipocando. Nossa, agora me pegou. Estou tanto na correria que eu não consigo me escutar. A gente não para. Às vezes a gente não para um segundo. Sim. Atendendo, servindo o outro. Então, como é que você vai se conhecer desse jeito se você não se ouve? Às vezes tá saindo mancha pra todo lado do corpo, o corpo fala. Sim. E a gente não tá, não, mas isso aqui é coisa boba, isso aqui eu vou passar uma pomada aqui, tá tudo certo e tal. Mas, gente, assim, a gente precisa, eu acho que eu tô chegando numa idade que, assim, a gente precisa ir desacelerando. Falou a Matusalém, né, gente? Capaz. Mas a gente precisa desacelerar, gente. A gente não consegue viver nessa correria, nessa loucura aí, de achar que a gente dá conta de tudo e de todos, não. Então, assim, é super importante, assim, saber o que eu quero, saber quem eu sou. Da primeira vez que eu fiz terapia, tinha uma pergunta que ficava martelando na minha cabeça. Toda semana eu ia pra terapia e toda semana o Neto me perguntava. É o mesmo psicólogo, o meu primeiro psicólogo é o primeiro Exatamente. Ele falava assim, 3 perguntas você precisa responder. De onde veio, onde está, pra onde vai. Então, assim, e às vezes, até hoje eu fico martelando essa pergunta. De onde eu vim, eu sei. Onde eu estou, eu sei. E pra onde eu vou? E pra onde eu quero ir? Então, é super importante você manter a linha reta. Você precisa ter um propósito e saber como fazer para chegar lá. Planejar isso, né? Ter sonhos, sim, mas planejar isso. E a liderança, assim, é total planejamento, né? Todas as ações de liderança precisam ter propósito, precisam ser conscientes de que daquela sua ação vai gerar uma reação. Frutos e ônus também, né? Exatamente. Mas quais são os frutos que eu quero colher? Quais são os ônus que eu estou disposto a comprar para poder colher os frutos, né? Eu ia terminar aqui com uma pergunta, que conselho que você dá, mas depois desse conselho da Valquíria. Ai. Mas tem uma mensagem que vocês querem passar para outras mulheres nesse podcast? Algum ponto? Eu acho que é o que eu falo para mim todos os dias, assim. Acreditem. Se você sonha, então corre atrás, se prepara e vai. E quando chegar a oportunidade, não perca. Ela pode não voltar. Então, acho que é isso, assim. A gente tem que confiar mais na gente. E se apoiem, né? Eu acho que... Nossa, demais. A gente, como mulher, a gente pode sentir um pouco da dor da outra. A gente pode entender um pouco da dor da outra. Então, nada melhor do que uma mulher apoiando a outra. E aí não é apologia, não é pra falar nada, não é uma política, nem nada disso. Mas eu acho que é porque a gente pode se ajudar sim, né? E é muito mais fácil quando a gente tem ajuda. E se a gente não encontra apoio nos nossos pares, né? Fica mais difícil. Então, acho que é isso. É acreditar, se preparar, agarrar as oportunidades e nos apoiarmos umas às outras. Falando desse negócio de apoiar, a Milene estava contando a primeira liderança dela. E ela foi uma das pessoas que mais me apoiou na minha primeira liderança. Porque a gente se tornou líder muito perto ali, né? A nossa primeira oportunidade foi muito junto. E assim, a primeira liderança, eu não preciso nem falar, né? A primeira liderança é
torto e a direito e errado e uma cobrança e a gente não tem tanta leitura de cenário, né? Então a gente faz muitas escolhas erradas também na primeira liderança e eu me apoiava muito, não sei quantos almoços a gente teve pra falar, nossa, tá acontecendo isso, e a Milene falar, não tá acontecendo isso comigo, mas a gente vai dar conta e a gente vai conseguir, e foi muito bom, assim, com certeza, Josi, esse é um ponto que pra gente se apoiar cada vez mais, pra gente confiar e pra gente olhar mais. Eu também, você tava falando, me veio uma coisa aqui na cabeça que foi, eu trabalhava numa empresa e eu fazia as fotos da empresa, assim, assistente, alguma coisa nesse sentido. E aí, alguém falou, vai vir um cliente tal aí, era um cliente muito grande, assim, multinacional gigantesca, 50 mil funcionários. E aí, esse cliente vai vir assinar o contrato. Vem aqui tirar foto, né? Pra gente poder fazer alguma coisa depois, na imprensa, enfim. E aí eu fui, depois quando eu voltei, a minha líder, que era uma mulher, falou assim, esse cliente não falou com nenhum homem no processo comercial dele. Ele foi prospectado e ele assinou o contrato sem falar com nenhum homem. Porque a primeira pessoa que atendeu ele no comercial era uma mulher, a vendedora que atendeu ele era uma mulher, a presidente da empresa era uma mulher, a mulher do marketing que recepcionou ele na hora de assinar o contrato, que era a minha líder, também era uma mulher. E eu que fui fazer a foto, era uma mulher. Então, assim, era um baita de um negócio que, a imprensa fez um super barulho. E ele não teve contato. E era um homem, né, na época. E ele não teve contato com nenhum homem nesse sentido. E o fato da minha líder ter reconhecido... Tem muito tempo, essa história deve ter no mínimo uns 10 anos. E o fato da minha líder ter reconhecido isso me marcou tanto que 10 anos depois eu lembro disso. Então a gente também precisa reconhecer as conquistas, a gente também precisa entrar numa reunião, olhar e falar, cara, a Valquíria tá conseguindo fazer uma reunião muito bem com esse cara. Vou parabenizar a Valquíria depois, isso aqui. Nossa, a Milene numa posição super estratégica, tem que lidar com vários pontos ao mesmo tempo. É uma mulher líder. A Josi, sócia de um dos maiores escritórios de contabilidade do Brasil, uma mulher líder também. Concordo, Josi. A gente tem que se apoiar, a gente tem que se reconhecer entre nós também, porque não é fácil. Realmente é muito importante pra gente começar a confiar mais na gente, né? Então, assim, a gente não tem o costume de dar muito feedback positivo, né? O negativo a gente ainda dá, assim, malemar. Eu falo pro ser humano de forma geral, mas esses feedbacks positivos, esses reconhecimentos, essas celebrações, elas estimulam, elas inspiram e a gente começa a perceber, caramba, é verdade, né? Eu consegui isso, eu consigo alcançar outras metas e essas trocas, elas são muito importantes, assim, porque a gente começa a acreditar mais na gente, né? A mulher, historicamente, ela não tem um histórico muito, assim, de sororidade, né? De uma apoiar a outra, de uma inspirar a outra. Esse podcast aí, Conversas que Inspiram, vai muito com esse objetivo, né? Da gente compartilhar aqui histórias que possam inspirar outras histórias e que a gente não deixe essa conversa morrer aqui no podcast. Que a gente continue com esse tema nos nossos almoços, nos corredores, no dia a dia, que a gente lembre de parabenizar, de reforçar, de mostrar umas para as outras o quanto a gente é capaz de atingir o que a gente quiser. Não é fácil, mas a gente se apoiando, a gente consegue atingir qualquer objetivo que a gente colocar aí, que a gente traçar na nossa vida. Verdade. Eu acho que é isso, então. Fico muito feliz de ter dividido aí por 1 hora essa bancada com vocês, saído aqui com muitas lições, né? Acho que a principal lição, o principal aprendizado é sobre acreditar. Tem a questão da sororidade que a Milene falou também. E dentro da questão da sororidade, eu vejo muito e gostaria de reforçar o quanto também a gente precisa entender os outros papéis, né? Por exemplo, eu não sou mãe, mas eu entendo que a Milene sente uma culpa. Então, como par, posso amenizar para ela que é mãe. Eu não sou. Então, assim, a minha rotina, a minha forma de lidar é diferente da dela. A Val, a mesma coisa. Então, assim, a sororidade também passa por entender as dores de outras mulheres. Mesmo que eu não sinta as mesmas dores. Simpatia, né? Mas eu sei como que funciona ali. Eu acho que, assim, essa questão da culpa, principalmente para nós profissionais mães, é trocar a palavra culpa por consciência. O ser exemplo também é educar. A minha filha me vê trabalhando, me orgulha muito quando ela fala assim, agora eu vou trabalhar. Ela pega o brinquedo dela, põe lá na escrivaninha. Igual a mamãe. Então, isso é uma forma também de educar, é ser exemplo.
Não sou culpada, eu não tô todo momento com a minha filha, mas isso não é culpa. Eu estou fazendo algo também para educá-la. Está provendo também para ela através do trabalho. Né? Exatamente. Bom, papo mais do que rico, né? Obrigada, menina. Saio daqui muito, como eu ia dizendo, com muitos aprendizados. É um assunto que, lógico, a gente conversa aqui no podcast e ele tem literalmente hora para acabar por questões de agenda, mas com certeza ele vai reverberar e ele vai gerar as ondinhas aí. A gente vai voltar nesse assunto de novo, a gente vai discutir isso também internamente, né? Mas obrigada aí por toparem o convite. Pra Val era a primeira vez, estava super nervosa. Falou super bem. Gente, assim, olha, eu estou gelada. Minha mão está congelando aqui de nervosa. Obrigada pela oportunidade. No dia que você me convidou, Carol, assim, eu fiquei muito emocionada por esse momento, assim, por falar de mulher, por falar de liderança, por falar do nosso papel. Obrigada pelo convite. Tamo junto. Muitos aprendizados, né? Minha líder aqui não deixa de ser. Às vezes até hoje eu vou lá chorar as pitangas pra Josiane. Então, assim, mulheres que são exemplo, né? Que representam a empresa e são exemplos pra gente. Obrigada. Obrigada, Josi, por topar também, representando aqui não só o board da Mapa, mas principalmente mulheres da Mapa, né? Você carrega 200 e tralalá vozes com você, então obrigada por topar esse papo com a gente. Carol, eu achei que ia ser mais difícil, eu também tava tremendo aqui, mas assim, eu fiquei muito orgulhosa do convite por dividir a bancada com vocês, assim, a gente tem uma história de parceria, né, de um projeto de sucesso, nós três aqui, a Valquíria é um orgulho, né? Porque assim, os meus filhos, eu não sou mãe biológica de ninguém, mas eu tenho alguns filhos aí perdidos, né? Então, ver um filho falando tão bem, assim, voando alto, dá orgulho também. Então, é uma honra para mim estar aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço por ter topado. Obrigada, gente. Amei a nossa conversa. Foi muito bom me sentir muito orgulhosa também, né? De saber que a gente tem mulheres que inspiram tanto outras mulheres. Então, assim, compartilhar a jornada com vocês é motivo de muita alegria pra mim. Pra mim também. Aguardo vocês no próximo Mapa Talks. Obrigada por acompanharem a gente até aqui. E tchau, tchau. Tchau.